Graça e paz, meus queridos, tudo bem com vocês? Um irmão me enviou uma pergunta sobre se nós vamos nos conhecer lá no reino dos céus, né? Quando nós estivermos lá na glória, e aí ele falou que tinha essa dúvida. Irmão, nós vamos nos reconhecer lá no céu? Eu vou reconhecer minha esposa, vou reconhecer meu irmão, vou reconhecer meus parentes, né? E aí eu resolvi responder para ele. Respondi a pergunta dele e eu também quero responder essa pergunta em público, né, no Face aí, para que todos possam se beneficiar também dessa resposta, porque assim, é uma pergunta que muita gente tem. Muitos dos meus alunos fazem essas perguntas e eu acredito que essa resposta assim em público vai beneficiar muita gente. Bom, em primeiro lugar, nós temos que ir para a palavra de Deus. A Bíblia ela não esclarece assim de uma forma bem nítida, né, essa pergunta, não dá uma resposta assim, bem clara acerca dessa pergunta. Porém, tem alguns textos que nos dá base para que nós possamos nos apoiar e responder dentro das Escrituras a essa pergunta. Por exemplo, lá em Filipenses, no capítulo número 3, versículo 21, diz assim, ó, que Deus transformará o nosso corpo, né, abatido para ser conforme o corpo glorioso, o seu corpo glorioso, se referindo ao corpo de Cristo, né? Deus transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder de sujeitar também todas as coisas. Olha só, em primeiro lugar, o nosso corpo, esse corpo corruptível, né, como está escrito lá em 1 Coríntios capítulo 15, 53, né, diz que aquilo que é corruptível se revestirá de incorruptibilidade. Ou seja, que esse corpo corruptível ele vai ser transformado para entrar no céu. Ele não vai, né, no arrebatamento da igreja, diz que os mortos ressuscitarão primeiro e nós que estivermos vivos seremos transformados e subiremos juntamente com eles para o céu. Então esse corpo abatido, limitado, né, ele vai ser mudado. Nós temos que entender isso aqui, né? Então, uma outra coisa que nós temos que entender. O maior problema dessa dúvida das pessoas é que eles pensam que quando chegar lá, ao se lembrar de sua mãe ou de um parente que morreu sem Jesus, e ele vai ficar deprimido, porque essa pessoa foi para o inferno, essa pessoa, sabe, essa pessoa não foi salva, ela está sofrendo no inferno. Então as pessoas dizem, eu acho que no céu nós não vamos conhecer ninguém, porque se eu me lembrar daquele parente que eu tanto amava, que não quis saber de Deus, né, e está no inferno, eu vou ficar deprimido, aquilo vai provocar em mim uma tristeza terrível. Porém, irmãos, a palavra de Deus nos diz, lá em Mateus capítulo 13, versículo 41 e 42, diz assim, ó: mandará o Filho do Homem seus anjos, e eles colherão do seu reino todo o que causar escândalo e os que cometem iniquidade, e lançá-los-ão na fornalha de fogo, e ali haverá pranto e ranger de dentes. A Bíblia nos diz que Deus, né, o Filho de Deus, Jesus Cristo, ele enviará os seus anjos, e esses anjos eles vão colher, né, do seu reino, ou seja, de toda a face da terra, porque Jesus ele reina, né, e colherá do seu reino todos os que provocam escândalos e os que cometem iniquidade. Os que provocam escândalos são aqueles que se dizem cristãos. Os que cometem iniquidade são aqueles que não querem nada com Deus. Ou seja, todo aquele que faz coisa errada, que não tem compromisso com Deus, os anjos vão colher ele, aí diz, vão colher e lança-los-ão na fornalha de fogo, e ali haverá pranto e ranger de dente. Olha só. Agora a pergunta que eu faço em cima desse texto. Nós amamos mais as pessoas, nossos parentes, né, os amigos. Nós amamos essas pessoas mais do que Deus? De maneira nenhuma. Deus os ama infinitamente mais. Entendeu? Então, se Deus os ama infinitamente mais, por que Deus, sabendo que essas pessoas vão para o inferno, essas pessoas aqui, que Deus sabe que muita gente vai para o inferno, o próprio texto fala aqui, né, já revelando o que vai acontecer no futuro, por que Deus não fica deprimido? Por que Deus lá no céu, ele não fica, sabe,
entristecido, abatido, porque sabe que essas pessoas vai para o inferno. Por quê? O texto que eu li lá de Filipenses 3 responde essa pergunta, porque o texto nos diz assim, ó, que Deus ele transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o corpo glorioso de Cristo, certo? Aí ele continua, segundo o seu eficaz poder de sujeitar também todas as coisas. Segundo o seu eficaz poder de sujeitar todas as coisas. Quem tiver um corpo transformado, segundo o corpo de Cristo, ele vai ter o mesmo poder que Cristo tem de sujeitar todas as coisas, inclusive as emoções, inclusive os sentimentos que nós não conseguimos controlar aqui, que nós ficamos deprimidos, nós ficamos tristes, nós ficamos abatidos. Lá na glória, nosso corpo vai ser como o corpo de Cristo e nós vamos ter esse mesmo poder, esse poder vai ser eficaz para sujeitar também todas as coisas, assim como Deus, né, sendo ele soberano, sendo ele todo-poderoso, ele sujeita sobre a sua vontade até esses sentimentos que nós aqui no corpo limitado não podemos sujeitar. Entendeu? Então lá no céu nós não vamos, assim como Deus, ficar deprimido porque sabemos que alguém foi para o inferno, entendeu? Porque nós vamos ter um corpo transformado, um corpo glorioso. Louvado seja o nome do Senhor. Um outro texto também que nos garante essa certeza de que nós vamos conhecer as pessoas lá no céu, está lá em Mateus 8, versículo 11, que diz assim, ó, mas vos digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente, e assentar-se-ão à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. Você quer um texto mais, sabe, mais contundente do que esse? Não existe. Esse texto aqui, ele fala claramente que pessoas de todas as nações virão e assentar-se-ão na mesa com Abraão, Isaque e Jacó. Ou seja, você não vai chegar lá e olhar para as pessoas e dizer, quem é esse? Quem é aquele? Você não vai ficar sem conhecer ninguém. Automaticamente você já vai conhecer, porque você vai estar no corpo glorioso. Assim como Deus olha qualquer pessoa, né, na face da terra e ele conhece a pessoa, entendeu? Ele sabe tudo sobre aquela pessoa. Assim também será nós quando nós estivermos com o nosso corpo glorioso, assim como é o corpo de Cristo, como está lá em Filipenses 3:21. Entendeu? Por isso que nós vamos, quando chegar lá, nós vamos sim conhecer todas as pessoas. Nós vamos conhecer Abraão, Isaac, Jacó, aqueles que foram salvos, aqueles amigos, aquelas pessoas, até as pessoas que a gente não sabe o nome. Chega lá, você vai ver e vai conhecer a pessoa. Porque você vai estar num corpo transformado, incorruptível. Louvado seja Deus. E a minha esposa, se eu ver ela lá no céu, como é que vai ser? O Senhor Jesus fala lá em Mateus 22:30, ele diz assim, ó, na ressurreição não se casam nem se dão em casamento, mas serão como anjos do céu. Ou seja, quando você vê a sua esposa, ou a esposa vê o seu esposo, ela não vai ter mais, eles não vão ter mais aquele sentimento, entendeu? De que nós temos aqui na terra, de um cônjuge, né? De um marido apaixonado pela esposa e a esposa pelo marido. Mas vai ser totalmente transformado. Quando ele olhar para ela, né? Vai saber quem é, mas o sentimento vai ser o seguinte, nós estamos na glória. E aqui nós não somos casados, aqui nós somos como os anjos, ou seja, os anjos são seres assexuados. O que é um ser assexuado? Que não tem sexo. Entendeu? Ele não tem sexo, por isso ele não casa, nem se dá em casamento. Então nós vamos lá na glória, nós vamos até, sabe, nem ligar para esse tipo de coisa, porque lá vai ser só glória, só louvor, só adoração. Nós vamos ter o nosso tempo restrito unicamente para a glória e louvor do nome do Senhor Jesus. Amém? Que Deus os abençoe e fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Um abraço.